Olá, bem-vindo a mais um vídeo falando sobre assuntos importantes, assuntos relevantes que falam sobre o seu desenvolvimento, sobre o meu desenvolvimento e sobre tudo aquilo que faz com que possamos refletir todos os dias. Mas antes disso, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez ou você que já assiste os outros vídeos meus, para que você se inscreva nesse canal, para que você compartilhe com outras pessoas sem moderação e para que você ative o sininho, para que em cada vídeo que eu poste você seja avisado e você possa estar acompanhando o conteúdo do dia, para que você possa ver sobre o que eu estou falando nesse dia tão importante. E hoje a mensagem ela é bem diversificada. Durante vários temas do dia, várias leituras, vários assuntos que eu vi, eu venho desde a tecnologia, onde eu vi numa palestra que o Elon Musk, criador da Tesla, da Neuralink, da Starlink e de tantas outras empresas, ele fez falando a um grupo de empresários também sobre a renda básica universal, onde vai chegar o tempo, e não tão longe, onde todas as pessoas elas terão seus trabalhos substituídos por robôs, os trabalhos pelo menos os fundamentais, trabalhos que são mais mecânicos, trabalhos que fazem com que possam ser substituídos por máquinas. Na produção de bens e serviços, ele será automatizado, e essa automação, segundo ele, vai trazer a abundância. E isso fez eu pesquisar para ver aonde nós podemos chegar, se isso é uma evolução ou se isso acaba trazendo um retrocesso para nós. A partir do momento em que nós estamos usando no nosso poder de criação, criando máquinas para que essas máquinas elas façam que nós estejamos substituindo o próprio homem. E da maneira de criação, nós estamos também ao mesmo tempo, talvez dentro de algumas literaturas que eu li, substituindo Deus nessa criação. Então nós estamos criando, Deus nos deu o poder da criação, nós estamos criando máquinas para fazer aquilo que nós poderíamos fazer, e existem coisas boas e existem pontos negativos. O que a gente precisa buscar talvez seja o equilíbrio, para que nossos dias não sejam abreviados, para que as nossas funções não sejam ceifadas, para que nós possamos estar discutindo cada vez mais sobre qual é a importância do ser humano. E aonde me chamou mais atenção nessa discussão foi a seguinte situação: qual é o problema maior em relação a essa questão da renda básica? É o ser humano que não entender qual é o seu propósito, é o ser humano que não entender para que ele veio nesse mundo e que existem coisas maiores que ele pode estar se dedicando nesse momento, ele não entenda qual vai ser o motivo da sua existência. E isso pode acabar criando aí diversos conflitos dentro dele. Porque o ser humano ele precisa desse motivo, desse propósito, ele precisa estar conectado com alguma coisa, ele precisa entender por que ele está aqui. E hoje as pessoas elas acabam desistindo dos seus objetivos, desistindo dos seus sonhos. E as pessoas que desistem dos seus sonhos, elas acabam perambulando por esse mundo como mortos-vivos. Ela precisa cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espírito. Levar uma vida sem arrependimentos. Uma vida em busca pelo conhecimento, pela paz, pela palavra. Por tudo aquilo que precisa ser feito, porque assim como
A máquina ela pode fazer algumas coisas de uma forma muito melhor, como principalmente trabalhos de risco, trabalho em altura, trabalhos de conflito, trabalhos de guerra, que podem estar colocando em risco a vida das pessoas. Isso é um ponto positivo, estaríamos fazendo com que as vidas elas fossem preservadas. Mas nós precisamos fazer o que é da nossa parte, nos colocar em movimento para que possamos estar evoluindo de uma forma melhor, não evoluindo de uma forma como se dizem hoje algumas pessoas de idade, a qual eu estava falando nos últimos dias, que não entendem como funciona o mundo de hoje em dia em relação a conceitos e culturas, sem preconceito nenhum, mas falando sobre a questão de sexualidade, falando sobre a questão das liberdades, falando sobre a questão de hierarquia, de respeito, tudo isso acaba sendo impactado, porque as pessoas acabam misturando a liberdade de poder fazer muitas coisas com a libertinagem, ou até mesmo a falta de seguir princípios, muitas vezes pela falta do conhecimento, onde o homem acha que pode fazer tudo, invadindo o espaço de outras pessoas. E nós precisamos estar constantemente nos policiando, não de uma forma absurdamente exagerada, como estamos vendo nos dias de hoje, mas respeitando cada um a sua individualidade, respeitando a cada um os seus pensamentos e agindo de uma forma que nós não estejamos invadindo alguns conceitos e princípios que são milenares, princípios os quais estão descritos em muitos lugares. O principal deles é a Bíblia. E o que nós vemos em relação a muitas pessoas fazendo, elas estão desperdiçando todos os dons que elas receberam, fazendo com que aquele talento recebido ele seja enterrado, e muitas vezes ele acaba sendo até mesmo perdido, porque a partir do momento que as pessoas elas vivem em comunhão, vivem numa comunidade, elas precisam aprender a respeitar o coletivo, não impor a sua vontade, mas estar aprendendo a respeitar princípios. Então talvez hoje seja um tema, além de múltiplo, diverso, eu comecei a falar pela renda, a renda básica universal, depois eu vim caminhando por um território onde fala sobre gerações e conflitos, falando sobre responsabilidade, sobre empatia, para deixar uma mensagem simples, uma mensagem de que nós precisamos estar pensando em quem nós somos e principalmente estar aprendendo a respeitar as outras pessoas. Os princípios eles podem te levar muito além, mas para isso é preciso conhecimento. Então o convite de hoje é o convite para que você também possa estar buscando conhecimento, para que você também possa estar buscando a sua melhor versão nesse ano de 2024. Nós já estamos no segundo mês de 2024. E dia após dia. Não é simples, não é fácil buscar conteúdo diferente. Mas desde o início desse projeto, as
mentalidades vão mudando, os assuntos diversos eles vão se conectando, as pessoas acabam sendo cada vez mais interessantes e até mesmo as pessoas que pensam diferente da gente, eles acabam sendo pessoas fascinantes. Porque, de alguma forma, é interessante se colocar no lugar de outras pessoas, no movimento de empatia, e ver o porquê ela está tendo aquela opinião, qual é a literatura que ela anda acompanhando, quais são os exemplos que ela teve dentro da casa dela, quais foram as escolhas que ela fez. Uma das coisas mais interessantes que eu recebi no período em que eu passei por uma situação muito difícil, que me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida. As coisas que eu fiz corretamente e outras coisas que não seguiram os princípios e as leis, sejam elas espirituais ou a legislação que nós temos aqui. E isso fez eu criar uma autorresponsabilidade de que tudo que aconteceu comigo até o dia de hoje, o único e exclusivo culpado de tudo fui eu. O que eu posso fazer é aprender com os meus erros, multiplicar os meus acertos e replicar isso para que outras pessoas também possam estar seguindo pelo exemplo. E o que nós precisamos entender dessa história é que não importa a forma que você foi criado, não importa os exemplos que você teve, não importa a formação que você teve, ou até mesmo os modelos que você teve até hoje. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. São as escolhas que você vai fazer de acordo com o conhecimento que você tem. Elas podem te levar para a direção do bem ou para a direção do mal. E ambas têm as suas responsabilidades, ambas têm as suas consequências. E a escolha sempre vai ser sua. E se você quer entender qual é a ação correta que você deve tomar, escute a voz do seu coração. Muitas vezes, quando você pede a orientação de Deus, é através do seu coração que Ele vai te tocar, para dizer se aquilo é um movimento correto ou não. Porque todas as respostas, elas estão dentro de você. Até amanhã para mais um vídeo sobre algum tema que vai envolver o dia a dia, uma leitura, mas que vai fazer com que nós possamos estar refletindo um pouco sobre todo esse movimento louco que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida. Pensamentos comuns, pensamentos diversos, mas sempre buscando um entendimento junto aos princípios e à palavra de Deus.